Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor vai falar com você e colocar você de pé nessa noite no nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Ezequiel 37. Aleluia, Jesus. Há muito tempo, quando eu me converti, e eu era um obreiro, aproximadamente há 15 anos atrás, o pregador que veio no meu ministério, o pregador de fora pregando, e Deus me deu uma visão da forma que nós vamos ler aqui. Eu andando num vale muito seco, chegava a ver aquele vento com aquelas poeirinhas e muitos ossos, e eu andava sobre aqui e eu fiquei muito tempo sem entender o que Deus queria falar comigo. Hoje eu entendo o que o Senhor quis falar comigo. O Senhor às vezes nos revela coisas no nosso, na nossa caminhada, e tem muito tempo depois Ele traduz para nós o que Ele quer dizer. Ezequiel 37, irmãos, versículo 1. E naquele tempo eu ficava sem entender o que Deus queria falar, o que Deus queria falar comigo. Hoje, verdadeiramente, eu entendo o que o Senhor quis me dizer. Vamos ler. E no decorrer da pregação, eu vou te falar a revelação da visão que Deus me deu, e quando Deus me fez andar no vale de ossos secos. E diz assim a palavra do Senhor: e veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passear em volta dele, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me diz: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Eu quero orar, e eu quero que você não feche a sua Bíblia, que depois nós vamos continuar no nome de Jesus. Senhor Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Senhor, tem muita coisa nas nossas vidas que precisa renascer, Senhor. E às vezes, Senhor, nós não obedecemos a sua voz, e nós não profetizamos. Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que hoje o Senhor venha colocar sobre nós, Senhor, o teu Espírito, e venha nos colocar, Senhor, no nome de Jesus Cristo, uma força para profetizar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, para a nossa caminhada, para a nossa casa, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o principal, Senhor, que o Senhor venha levantar homens e mulheres que não tenha coragem de profetizar, que não tenha medo de profetizar
as bênçãos do Senhor sobre a vida de outras pessoas ou sobre a terra. Senhor, no nome de Jesus Cristo, fale conosco através dessa palavra, nos coloca de pé no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra é forte, e nós sabemos que dentre muitas guerras que aconteceram em Israel, Israel estava morta. Os soldados de Israel estavam mortos. Israel estava cativo, Israel estava preso. Os que estavam presos. E muitos mortos. Mas se nós formos entender, isso aqui fala de uma morte espiritual. Se nós formos entender, isso aqui fala de pessoas que às vezes estão na igreja, mas está morto, está passando por um vale, está passando por uma situação. A irmã trouxe uma palavra maravilhosa que confirma o que eu quero dizer para os irmãos. Às vezes o vale faz com que os nossos ossos se sequem e depois fiquem sequíssimos. E não adianta nós irmos na igreja se nós não mudarmos o nosso comportamento. Não volta. Não volta. Nós não conseguimos nos levantar se nós não passarmos a profetizar a mudança na nossa vida. E essa palavra, ela é forte porque este profeta Ezequiel, ele se encontrava preso quando o Senhor foi até ele. Quando o Senhor foi a Ezequiel, diz aí, quando o Senhor foi até ele, diz: e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito. Ou seja, ele saiu espiritualmente do lugar e o Senhor levou ele espiritualmente na posição que se encontrava Israel e seus soldados. E o Senhor falou com ele: será que você pode reviver esses ossos? Ou será que eu posso reviver esses ossos? Senhor, o Senhor sabe. Porque ele era um profeta consciente e ele ouvia a voz de Deus e ele sabia como responder, porque realmente só o Senhor sabia se poderia ou não reviver aqueles ossos. E isso eu falo que às vezes é a nossa vida, a nossa caminhada com Deus. Nós estamos tão estacionados que nós não sentimos a presença de Deus. Qual é o valor para mim, para você, para a nossa caminhada? Qual é o valor para mim, para você, de sentirmos a presença de Deus? Às vezes o que acontece? Nós não nos preocupamos com isso. É a preocupação que mais envolve a minha alma, é em sentir a presença de Deus. Aleluia! Porque muitas das vezes nós estamos na igreja, mas estamos com esses ossos, não sentimos, não vemos e não lutamos para isso mudar. Quando nós não lutamos, é o ponto que chega a ser sequíssimo. Então aqui, quando foi naquela época que o Senhor me fez andar sobre os ossos, e eu andava e eu estava só, e eu falei: Senhor, o que é isso? Para vocês entenderem que era uma igreja de 600 membros. Eu chegava todo dia de manhã, dobrava o meu joelho no altar e eu clamava, eu chorava pela igreja. A igreja começou a ter problemas dentro da igreja. Problema do irmão, problema de situações, adultério. E aí o pastor então foi até um profeta entre os irmãos e falou com ele assim:
infelizmente, a sua igreja está como um vale de ossos secos. Quando eu olho para a sua igreja, tem 600 membros, mas eu vejo um guerreiro lá. Um homem que ora, um homem que carrega a igreja nas costas. Todos os dias, ele chega à igreja diante do altar e fala: Senhor, é a tua igreja, protege ela, guarda ela. Todos os dias, ele vai na igreja de manhã e ora por você e ora por todos. E ele ficou: quem será? Para você conhecer ele, saber quem ele é. Ele tem um olho pequeno. Olha o que é um profeta. E ele chegou e me disse, e eu falei: olha, quem sou eu? Uma pessoa que, aos olhos das pessoas que estavam ali, não tinha como fazer nada, né? Porque eu não sabia ler ainda. Eu fui aprendendo a ler no decorrer da caminhada. E às vezes o que acontece? A igreja se encontra dessa forma, porque a maioria das pessoas que servem a Deus vem da igreja e acha que a igreja é como um supermercado. Eu vou lá buscar, eu vou lá pegar, eu vou lá trazer, eu vou lá pegar a bênção, eu vou lá me fortalecer. Mas e a igreja em si? O Senhor me deu uma visão esses dias na igreja de Santo Antônio do Monte que me preocupou. Eu vi 3 anjos entrar na igreja. 2 anjos estavam com a bandeja, e os dois com a bandeja, e um outro anjo por trás. Ele chegou e bateu na minha boca. O anjo bateu na minha boca. Quando ele bateu, muitos deles caíram no chão. Eu fiquei preocupado, e eu fui buscar entendimento disso em oração. E eu preocupado, falei: meu Deus, eu vi literalmente os meus dentes caindo no chão. E os anjos com a bandeira, eu falei: o que é isso? Ele falou assim: coloca uma oração aí, que eles vão levar para o céu. Eu falei assim: me fortalece, me ajuda a cuidar da sua igreja. E eu vi assim, que estava algo sobre a bandeja. E de repente, na minha boca, o anjo começou a colocar dente de ouro. Foi colocando dente de ouro, foi colocando dente de ouro. Falei: meu Deus, eu fiquei, irmão, sem entender o que estava acontecendo. Aí o pastor Gabriel me chama para pregar lá em Lagoa da Prata. Quando eu cheguei em Lagoa da Prata, o Senhor me revelou o que era a visão. Ele falou assim: a minha igreja é a boca de Deus na terra. Só que tem muito dente podre, eu vou arrancar. Tem muitas pessoas cheias de si mesmas, secos, e eu vou tirar, e eu vou colocar outros no lugar. E aí começou, irmãos, tantas situações que a gente não entende, mas tudo tem a mão de Deus. A igreja é a boca de Deus na terra. Os dentes somos nós que sustenta a boca. Agora eu quero perguntar para você: que tipo de dente é você? Aí tudo, irmão, foi se completando. Quando a irmã teve a visão na igreja dos elementos, e o Senhor mostrou para ele como cada um servia a Deus: feno, palha, madeira, prata, ouro e diamante. E a pergunta que eu quero te fazer: que tipo de dente é você? Qual que é o elemento que, se o Senhor te testar hoje no fogo, se for palha, o fogo queima.
a cinza vai embora. Se for madeira, queima, vai embora. Se for prata, se purifica, aí tem galardão. Se for ouro, se purifica, e pedras preciosas. Mas o que eu quero fazer você entender nessa noite? Que muitas pessoas não estão preocupadas com isso. Irmão, no final de tudo vai ter um inferno. Como você está diante de Deus? E o que eu entendo com essa palavra, que Deus permitiu Israel ser preso, muitos mortos em Israel, e o Senhor levanta um profeta ali, para que o povo viesse acordar espiritualmente. O Senhor está falando assim, ó, ainda há tempo, eu posso ressuscitar você, eu posso te colocar de pé. E o Senhor levanta um profeta e fala assim: ei, esses ossos podem reviver? E o Senhor dá ordem para ele, ei, e o Senhor fala com ele como que é para ele fazer. Profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre eles, profetiza a vida sobre eles. E às vezes nós, em vez de profetizarmos, nós murmuramos, em vez de profetizar, nós reclamamos, em vez de lutarmos, nós recuamos, em vez de guerrear, nós nos prostramos. Mas no meio de toda Israel tinha um homem, tinha um que falava com Deus. E eu quero ler o versículo 7 para vocês entenderem o que ele falou. O versículo 7 diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um rebuliço, houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. Eu olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceram a carne, e estes estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, e o espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivais. Aleluia. Olha, Ele amanapi acalabia, ele amanasui acalabia, amanai acabia súbia. Aqui está a minha preocupação da visão que o Senhor me deu na igreja. Qual é a sua preocupação? A minha preocupação é que pessoas não se preocupem em sentir o Espírito. As pessoas não se preocupam em sentir de Deus. Aí eu fui entender: Senhor, por que o Senhor me deu aquela visão? Aí o Senhor me fez entender que muitas pessoas vão na igreja segundo o seu próprio propósito de vida na terra. Que muitas pessoas vão na igreja buscando algo e não o Espírito. Que muitas pessoas vêm na igreja e eles não se preparam durante o dia, não fazem um jejum, não oram,
e chega aqui cedo e volta da mesma forma. Você precisa se preparar. Como diz em Ageu, busca lenha, vai ao monte, adorne a sua casa, quem sabe dela eu me alegrarei. E às vezes o que acontece, irmão? Estou lá, eu converso com todo mundo, eu mando foto para todo mundo, eu mando vídeo para todo mundo, mas eu não converso com Deus. O essencial, o dono da minha alma, eu não converso com Ele. Aí eu sabe o que eu sou? Eu sou um desses soldados aqui que está morto, seco, e alguns já estão secos. É uma preocupação que todos nós precisamos ter. Conversa com Deus, irmão, durante o dia. Tira um tempo para o Papai do Céu. Você sabe por quê, irmão? Quando fala em Tiago que o Senhor, que o Espírito Santo tem ciúme de nós, é porque nós trocamos o Espírito Santo por tantas coisas, mas nós não tiramos um tempo para Ele. Eu vou perguntar, você não precisa responder, você não ficar com vergonha. Você falou para o Espírito Santo que você ama Ele hoje? Você falou para Jesus Cristo que você ama Ele hoje? Você agradeceu a Deus porque você se levantou hoje? Às vezes, irmão, a nossa vida fica mecânica. E aí você sabe o que acontece? O inimigo consegue ocupar espaço na nossa vida. Ele consegue ocupar espaço. Porque às vezes nós nos preocupamos com um coleguinha de trabalho, um irmão do trabalho, uma pessoa lá de fora e tal. Mas você não se preocupa em se encher de Deus. Quantas pessoas que são vazias? Se eu perguntar, você não precisa responder. Você já teve uma experiência marcante com Deus? A irmã Cristiana até me contou um testemunho muito forte, irmã, muito forte, do que Deus fez na vida dela. Você já teve? A irmã aqui contou uma experiência que o Senhor tocou e curou ela. Vida com Deus. Mas quantas pessoas nunca sentiu Deus? Nunca sentiu a presença de Deus? Quantas pessoas não se preocupam em falar em línguas? Você sabe quando você se fala em língua, com quem você está falando, irmão? Você está falando com o próprio Deus quando você fala em língua. Aí tem uns endemoniados que falam assim, não, qualquer um fala em língua. Eu, para falar, irmão, tive que largar a pinga, a prostituição, largar o pecado. E fala para os irmãos. Quer ser edificado? Começa a buscar e falar em línguas. Fala assim, Senhor, eu quero sentir. Jejum para isso, ora para isso, busca isso. Eu não sei se vocês viram um vídeo do irmão esses dias, que ele entrava no quarto e só falava em línguas. E começou a acontecer milagre na vida dele. Ele só orava em línguas, ele só orava em línguas, ele só orava em línguas. Você não está falando com gente da terra. Por isso a resistência em não falar em línguas. Você está conversando com Deus. A Bíblia fala que quando falamos em línguas, falamos com o próprio Pai. E às vezes o que acontece, irmão? Nós nos interessamos por isso. E eu quero profetizar hoje que isso venha mudar na sua vida. Aleluia! Isso venha mudar na sua mente. Você tem que querer mais de Deus. Você precisa de mais de Deus, irmão, na sua vida. Porque senão uma pedrinha assim, ó, faz você trupicar e perder o que Deus tem para você. E eu te falo, você quer ver Deus furioso? Você quer ver Deus? Porque sempre quando Deus vai falar com o profeta, você sabe o que ele fala? Se levanta. Se levanta para me falar com você.
prostra, o Senhor não fala com ele. Não fala. Eu já passei lutas na minha vida, irmão, de eu me prostrar e ficar meses sem ir na igreja, só trabalhando dentro de casa sofrendo, só trabalhando dentro de casa sofrendo. Porque lutas que sobrevêm, nós não entendemos. Uma angústia no peito, uma dor que a gente não sabe de onde ela vem, de tanto pegar a batalha dos outros. E quando você, uma coisa que mais machuca um crente, você sabe o que é ingratidão. Você ficar com fome pela vida de uma pessoa, você lutar por ela, e depois ela meter a faca nas suas costas. A ingratidão corrói a alma. Você paga um preço, você luta, e às vezes uma coisinha faz com que a pessoa então a ingratidão fere a alma. E eu sentia dor e não entendi por quê. Aquela dor na alma, aquela dor na alma, aquela dor na alma. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí o Senhor um dia me deu uma visão. Olha essa visão, irmão. Um anjo saiu me carregando, irmão. Um anjo veio, me buscou e saiu me carregando, e levou eu num grande ninho. Presta atenção nisso aqui, ó. Um ninho, e o ninho estava cheio de abutres em volta. E os abutres eram todos crentes. Sentava a rica em mim. E os abutres arrancavam pedaços em mim. Todos crentes falando mal de mim. E você sabe o que aconteceu? Veio um anjo, cortou o pescoço de todos os abutres. E ele me pegou lá dentro. Eu via ele me pegando lá dentro, todo ferido. Ele me limpou, tirou todas as feridas, me colocou de pé. Eu vi ele me vestir uma roupa, e depois a mão nas minhas costas assim, fez assim em mim para me andar. Eu estava morto, eu estava no vale de ossos secos. E eu já tinha muitos dias que eu não ia na igreja. E desde que eu me entendo por gente, eu sou um guerreiro de oração. Desde que eu me converti, eu sou um guerreiro de oração. Quando eu me converti, eu já ficava na porta. Eu comecei na igreja, tinha um passagem, troquei o passagem na compra, comecei a levar o povo para a igreja. Eu nunca parei. Eu comecei a dar uma viagem, 2 viagens, 3 viagens, 4 viagens, 5 viagens. Nunca desisti. E esse tempo eu não entendi. Você sabe por quê, irmão? Deixa eu te explicar uma coisa. A língua do crente, ela libera um demônio que tem mais poder do que a luta de Satanás contra você. Porque o diabo pega a palavra do crente e vem contra você. O que mais derrota crente na igreja é o próprio crente. Demônios são liberados através dos crentes. E aí eu fui entender que as pessoas estavam contra mim, falando mal de mim. Aquilo feriu minha alma, e eu não conseguia andar. Até o ponto de eu falar assim: o Senhor me deixou. E o que é isso, irmão? Isso é o vale na nossa vida. Só que nós temos que ser crente consciente. Aconteceu, Senhor, eu não consigo caminhar, me levanta. Senhor, me coloca de pé. Senhor, cura o meu coração. Senhor, anula essas feridas. Porque a tristeza às vezes é de quê? Você lutar por alguém, você passar fome por alguém, você jejuar por alguém, você perder madrugadas por alguém. Nós somos seres humanos. O ser humano entristece. O ser humano, por mais que ele seja forte, ele entristece. Me serviu a palavra aqui.
Tem momento, irmão, se não for o Senhor na sua vida, você joga tudo fora, irmão. Tem momento que se não for o próprio Deus te pegar você pela mão e falar assim: que filho, ó, passa aqui, você não consegue se levantar. Mas aqui, nessa palavra, o Senhor colocou no meu coração para fazer você entender assim, que existem vales na nossa vida, que nós ficamos como esses ossos, nós não sentimos nada, nós não vemos nada, o Senhor fica distante de nós. Por quê? Por causa de nós mesmos. É uma situação que acontece com a gente em relação a um irmão ou outro, ou um demônio liberado, e nós não conseguimos lutar. Por quê? Porque nós não sabemos lutar. Mas aqui eu quero fazer você entender. Quando acontecer, quando você passar pelo vale, comece a profetizar. Comece a profetizar a mudança na sua vida. Comece a profetizar a mudança na sua casa. Comece a profetizar a mudança na sua caminhada. Comece a falar com Deus que você não aceita aquela situação. Aqui o que é que diz? Diz que os ossos se juntaram e criaram-se músculos, criaram pedras. Esse aqui eu falo, que é o formato da igreja. Tem muitas pessoas que às vezes até está aí. Você está vendo que tem carne, você está vendo que tem osso, você está vendo que tem pedra, mas não tem espírito. Mas não tem espírito. O Espírito Santo está longe, é seco, é murcho, não sente, não vê, e não se preocupa em mudar. Meu Deus. Você precisa mudar, irmão. Quantas pessoas insistem na mesma coisa? Você fala: irmão, muda esse nervosismo, muda essa maneira que você age. Você já viu um crente que não oferece outra face? Lá no trabalho, um crente, se você meter a mão, te quebra a sua cara. Eu falei: não, você não vai quebrar, não. Você vai oferecer outra face, você não é crente? Ofereça outra face. Não revida. Quem é crente de verdade não revida. Aleluia. Quem conhece a palavra e anda com Cristo não revida. Glória a Deus. Porque Deus é a resposta. Deus é a tua resposta. Quem anda no Espírito tem resposta do céu. Glória a Deus. E na casa da lagaçu anda em Espírito. Porque às vezes estamos na igreja, mas não tem Espírito, não tem vida com Deus. Às vezes está aqui, mas lá fora é um leão, lá fora é uma leoa. É onde acontece de papai dar uma espremidinha, irmão. Coloca alguma coisa. Para quê? Sei os pés dele. Meu Deus. Eu quero falar para você, irmão. Se nós somos cristãos, aleluia, nós temos que aprender com o Senhor e morrer. O ressuscitar aqui, irmão, é uma pessoa nova. Você tem que morrer para as coisas antigas. O que às vezes a gente vê? A pessoa fala assim: não, eu falo na lata mesmo, eu xingo mesmo. Não é crente, não. Infelizmente, é capeta misturado com Satanás. Irmão, o convertido não pode brigar. Você não pode enfrentar. Não pode. Eu vi até um vídeo de uma irmã que fala assim: tem mulher que é um general dentro de casa. Ela quer mandar no marido, ela quer mandar em tudo. Não tem conversão. Aí você vai deixar Deus tocar em você? Você
Você vai deixar Deus fazer algo para você acordar? Aonde tem briga não tem Deus. Aonde tem discussão tem demônio. Pessoa que se altera à toa, ele está precisando de jejuar. Aleluia. Faz uns 7 dias de pão e água, o joelho no chão. Fala, Senhor, muda meu comportamento, Senhor. Muda aqui, Jesus. Ó, meu Deus. É o quê? Pessoas que até estão aqui, irmão, mas não tem espiritualidade. E vem, e torna a vir, e torna a vir, mas está como soldados no vale. Tem carro, está aí de pé, mas o Espírito está longe. O Espírito está longe. Eu creio que os irmãos já ouviram como que eu era, já ouviram testemunho de como que eu era. E às vezes eu vejo pessoas que falam assim: eu sou crente, mas meu braço não é. Eu sou crente, qualquer coisa eu resolvo no tapa, eu xingo, eu faço assim, você faz aquilo. Irmão, eu tenho sinal de faca no braço. Que antigamente, se você tirasse uma faca para mim, se você não fosse homem fazer, você comer ela. Entrou aqui, saiu aqui, ó, e começou a furar aqui, ó. Eu segurei a faca assim, ó. E o cara que fez isso comigo matou um na outra semana. Na outra semana matou a pessoa. Agora eu, depois de convertido, foi um cara brigar comigo. Ele xingou minha mãe e falei: tá morto, desgraçado, tá morto. Mato. O Espírito Santo, você não é crente? Meu Deus. Parou aqui, ó. Eu sou, então volto para trás. Aí eu repreendia, foi embora. Aí um dia o que acontece? Estou com ele à meia-noite na rua. Para, eu carrego você. Ele veio chorando, ele pensou que eu estava armado e ia matar ele. Não tinha ninguém na rua. Eu quero te pedir perdão pelo aquele dia. Ele falou: mas foi eu, fui contra você. Você me perdoa. Ele me abraçou e molhou minha camisa, tudo estava com a mão cheia de droga. Eu falei: o Senhor vai te tirar dessa vida. Você é diferente. Por isso que hoje eu entro em qualquer lugar e saio de qualquer lugar. E até aqui no Indaiá tem casas aqui que falou assim: ó, o único pastor que foi na casa fazer uma oração foi o pastor Marcos. Tem pessoas que não gostavam de crente. Tinha um policial aqui que quando eu tirei aquele rapaz que queria pular na frente do caminhão lá embaixo, que entrou no mato lá, ó. Eu fui resgatei lá dentro do mato. E quando eu cheguei perto dele, ele falou assim: você deve ser doido. Eu falei assim: por quê? Porque os policiais não veio com medo. Eu falei assim: mas eu sei com quem eu ando. Ele falou assim: você é o crentão mesmo. Ele falou assim: esse óleo mesmo que você está na mão cheirando aí, já limpou minha mente, me leva embora, não quero morrer mais não. Nem orei. O que é isso, irmão? Isso é vida com Deus. Isso é vontade, isso é amor pelas pessoas. E aí o policial falou assim: ó, eu aceito ir na minha casa fazer oração, eu não aceito. Porque eu vejo que ele faz a obra de verdade. Então eu quero falar para você uma coisa aqui no nome de Jesus Cristo de Nazaré. A maior obra nem é aqui dentro, ela fora. A maior obra é lá. Só que está raro quem faz a obra lá fora. É difícil. As pessoas querem fazer obra só dentro da igreja, só dentro da igreja.
A gente sempre está fazendo visita em todo lugar que a gente vai. Tem pessoas que se manifestam. Um dia nós fomos, irmão, mulher manifestou lá, né? O irmão Igor já voou nessa mulher, segurou. O varão, né? O varão tem coragem. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que esses soldados de guerra não estão acabando. Não é tempo de nós nos levantarmos. Hoje nós vamos profetizar para isso acontecer. Amém. Para você servir a Deus com uma mudança, com a diferença, para que você se encha do Espírito. Eu estava vendo hoje uma menina que aceitou Jesus com 7 anos, e essa menina começou a fazer a obra de Deus, e ela começou a visitar, e ela começou a pregar, e ela buscava as pessoas lá e levava para o pastor batizar. Uma igreja inteira que essa menina buscou. E no aniversário dela de 15 anos, sabe o que ela fez? Ela pegou todo o dinheiro que o pai dela deu para ela fazer a festa, e ela foi convidando os jovens para um retiro de carnaval e pagou para cada um deles. E ela falou, e a mãe dela perguntou a ela: ei, filha, e sua festa? Minha festa será no céu. E o que aconteceu? Ela já com 17 anos, uma igreja imensa, cheia de gente, que ela todos os dias ela ia atrás. Todos os dias ela visitava. O pai dela foi levar ela para um outro lugar, e o pai dela não era cristão. Aconteceu um acidente de carro e essa moça morreu. Hoje, o pai dela é o pastor da igreja que ela deixou, das almas que ela ganhou para Jesus. E o pai dela não era evangélico. Então, assim, o que eu aprendo com isso? A pessoa quando verdadeiramente se entrega, né? Você vê almas, o milagre acontece. Mas o pai dela não iria se converter se Deus não levasse ele. E o pai dela hoje toma conta de um grande ministério. Toda alma, irmão, que você olhar, se não tiver alguém para pregar, ela vai para o inferno. E a igreja está cheia de soldados mortos. Está cheio de soldados. Só tem a carne, mas não tem o Espírito. Eu quero que você fique de pé, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Primeiro, eu quero profetizar na sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos. Senhor, eu amo a igreja, Senhor. Eu amo a tua presença. Eu amo falar em línguas. Eu amo ver anjos. Eu amo sentir a tua presença diferenciadamente na terra. E, Senhor, eu quero profetizar na vida de cada um aqui, Senhor. Quem ouvir a minha voz, que haja uma diferença na vida dele no quesito servir a Deus. Aleluia. Quem ouvir a minha voz, vai haver uma diferença. Você vai começar a lutar. Você vai começar a pelejar. Você vai começar a profetizar em tudo que está parado na sua vida. E eu profetizo que este homem, essa mulher, ele se torne um homem de guerra, uma mulher de guerra, uma mulher de oração. Ele amanaia calabia. Coloca tuas palavras na boca dele, coloca tuas palavras na boca dela. E me achar a managaçúbia.
Muita coisa na sua vida, na sua casa, nos seus bens, não acontece porque você não profetiza. Chega lá, estenda a mão e profetiza a derrota do diabo, profetiza a queda de Satanás, profetiza a ruína do diabo e profetiza as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Agora eu quero que você estenda a mão para a sua casa, com os olhos fechados. Vira para o lado da sua casa. Vira para o lado que é a tua casa, para o lado que é os teus bens. E agora é você que vai profetizar. Não tenha vergonha. Eu quero que você abra a sua boca. Espírito Santo, coloca poder nas palavras dele. Espírito Santo, coloca poder nas palavras dela. Espírito Santo, cheio de amor, usa os lábios de cada um no nome de Jesus Cristo. Satanás vem cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Começa a profetizar aí, profetiza na sua vida, profetiza na sua caminhada, profetiza nos seus bens, profetiza em tudo que é seu, profetiza agora. Senhor Jesus, meu Deus, só vem mudar. Vai haver mudança lá, vai haver mudança. Toda presença Chega! Olha o diabo saindo de lá, ó. Olha as invejas caindo por terra, ó. Olha o mal caindo por terra, ó. Olha Deus dando saúde. Olha o Senhor invadindo terra do engano. Aqui está cheio de profeta, Senhor. Aqui está cheio de homem de Deus, Senhor. Aqui está cheio de mulher de Deus, Senhor. Lembra que o Senhor te chamou. E meu chama. Você é o profeta da sua casa. Você é o profeta do seu lar. Você é o profeta da sua família. É você quem é o profeta. Confia que Deus é contigo. Deus está nos seus lábios. Deus está nas tuas mãos. Deus está nos teus pés. Você não anda só. Quando você anda na rua, bate o pé e fala: essa cidade é do Senhor. Essa rua é do Senhor. Essa casa é do Senhor. Essa fazenda é do Senhor. Esse sítio é do Senhor. Esse negócio é do Senhor. Essa empresa é do Senhor. A minha casa é do Senhor. O Senhor vai abrir portas. O Senhor vai gerar. Ei, profeta! Ei, profeta! Acorda! Profetiza em tudo que é seu! Profetiza! E você quer despertar no nome de Jesus. Acorda! Você não é um corpo morto. Você é um soldado cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! Amém!